Isso aí. Fala galera, muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal Descomplicando. Pessoal, hoje eu tô aqui com uma fera, o cara é professor, o cara é empresário, o cara é escritor, Henrique Palma. E aí Henrique, boa noite, tudo bem, cara? Boa noite, Jonathan, tudo bem? Uma alegria muito grande aí, nesta noite, poder estar contigo aí no seu canal. Show de bola. Pessoal, para quem não sabe, a gente vai falar hoje um pouquinho da grande e famosa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, eu trouxe aqui o Henrique para compartilhar conosco um pouco do conhecimento dele, tirar as nossas dúvidas, poder, vamos dizer, né, descomplicar um pouco essa sopa de letrinha, né? Essa nova lei aí do governo. Não é tão nova, né, Henrique? Começou em 2018. Mas tá aí no ar. Sim, Show de bola. começou em 2018 e ela já está em vigor. Para quem disse que não iria pegar a LGPD já pegou. É claro que as empresas, elas ainda, muitas delas não estão tão ainda 100% adequadas e estão ainda correndo atrás para se adequar a esta nova lei, apesar dela ser 2018, mas ainda muita gente desconhece desse assunto aí. Vamos desmistificar um pouco aí hoje,
descomplicar. Isso aí, vamos descomplicar a LGPD. Show de bola. Ô Henrique, vamos começar então o seguinte. Primeiro, né, eu queria agradecer aí aos nossos patrocinadores, né, a DeltaVox. A DeltaVox é uma empresa aí de solução de PABX, solução de URAS em cloud e também disparo de WhatsApp. Então, sem os nossos patrocinadores, nada disso seria possível, né? Então, agradeço muito aí o pessoal por estar nos apoiando. Então, para a gente começar aqui, né, para esquentar um pouquinho essa noite fria de quarta-feira, vamos explicar para o pessoal que está em casa, cara, o que é a tão famosa aí LGPD? Bem, a LGPD, a própria sigla diz, né, uma Lei Geral de Proteção de Dados. Ela veio para regular as empresas, porque muitas empresas hoje estão usando os dados dos titulares, dos consumidores, de maneira indevida, e não dando a satisfação do que eles estão fazendo com a informação. Ou seja, se você hoje vai comprar um produto numa loja X, essa loja X não fala o que ela está fazendo com os dados. E automaticamente ela passa para a loja Y, passa para fornecedores, passa para outros tipos de negócio. Então, fica muito complicado para o titular tomar as decisões e saber o que está acontecendo. Então, essa lei ela regula e as empresas são obrigadas a dar a satisfação. Então, esse é uma, como eu posso dizer, é uma explicação mais descomplicada. E, além disso, a LGPD é uma grande demonstração que a empresa tem princípios éticos e morais. Pô, essa parte é muito importante, né, cara? Qualquer empresa que se deu valor, ela no mínimo tem que respeitar o cliente, né? Principalmente os dados. Muito bem colocado, cara. Show de bola. Pessoal, sabia que o Henrique, eu falei aqui que ele é um escritor, né? Então o Henrique tem um livro, né? Um livro bem bacana. Quem não leu, tiver a oportunidade de ler, chama Segurança da Informação e Proteção de Dados. Mostra pra gente aí, Henrique, seu livro. Olha que bacana. Segurança da Informação e Proteção de Dados. Um capítulo que eu escrevi aqui, eu sou um dos coautores, fala sobre o perfil do encarregado de proteção de dados. O que as empresas precisam olhar com muito carinho, analisar esse perfil de encarregado? Quais são as competências técnicas? Vou aqui falar um termo. Hoje você fala muito em competências hard skills, soft skills hoje. Está muito na moda isso no mercado. Será que hoje o encarregado que a empresa contrata, ele está adequado à função dele? Então, esse livro, no capítulo, eu desmistifico isso. Quem quiser o livro pode entrar em contato comigo. Está aí o @Henrique Palma Oficial, ou procure eu no LinkedIn, Henrique Palma. Pode me procurar também no Facebook. Meu e-mail, henriquepalma10@gmail.com. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, estou à disposição para também quem quiser adquirir o livro ou falar comigo sobre assuntos aí relacionados à tecnologia LGPD. Show de bola, cara, show de bola. Acho importante e bem gratificante, né, cara, quando você consegue atingir um nível desse de conhecimento que você consegue compartilhar e colocar isso no papel para outras pessoas de uma forma simples, né? Pessoal, a live é interativa, tá? Então, quem tá chegando aí, boa noite para todo mundo, quem tá entrando nesse momento. Deixa o comentário, faça suas perguntas, é importante. Aproveite esse tempo do Henrique aqui, né? É um tempo, vamos dizer assim, oneroso, né? A gente tá com um profissional bem top aqui de mercado, então vamos aproveitar aí para ver se a gente consegue tirar alguma dúvida e nos ajudar no dia a dia. Então, já que a gente falou um pouquinho, né, Henrique, o que é LGPD, a LGPD, ela fala muito sobre dados sensíveis.
É dado sensível para cá, dado sensível para lá. Só que existe muita polêmica em cima dos dados sensíveis, né? Me ajuda a descomplicar um pouquinho também quando a gente entra no tema dados sensíveis, o que que eu posso interpretar disso para eu poder me proteger e a empresa também saber utilizar essa informação? Primeiro que são dados sensíveis. Dados sensíveis são os dados. Eu vou falar agora aqui do exemplo, uma pessoa. Vamos supor eu, Henrique. Quais são os dados sensíveis? Primeiro, dados biométricos, dados de saúde, origem étnica, religiosa, política, opiniões, convicções religiosas. Então, são muitos dados sensíveis, que aqui eu posso falar aqui em números aqui, que a gente pode ficar falando aqui a noite inteira, mas eu sei que não é esse o foco. Mas, de maneira bem simples, os dados pessoais que cada pessoa tem. Vou citar aqui um exemplo. Quando você vai passar por um reconhecimento facial, o aparelho olha a face. Então, ali, ele já está coletando dados sensíveis, que é da sua íris, do seu olho, do seu nariz, da sua boca, da sua característica, da testa. Então, esse, na verdade, é um grande exemplo. Então, você quer me dizer, então, que além de dados, quando a gente fala dados, as pessoas pensam em informações, né? Pensam lá no, por exemplo, apelido, cor, etnia. Agora eu não sabia, para mim é uma novidade, por exemplo, você coletar a face, isso também se torna um dado sensível, então. Já é um dado sensível. Dados médicos, por exemplo, você vai num hospital e eles coletam ali os dados pessoais de uma pessoa, né, que seria do titular. Então, dados genéticos de uma pessoa. Vamos supor, vou dar aqui um exemplo rápido. Vamos supor que uma empresa X está coletando os dados de uma pessoa. E aí ela coleta religião, política. Para que a empresa está usando, para que fins a empresa está usando esses dados? Ou melhor, por que ela está coletando reconhecimento facial? Vamos supor que acontece um vazamento. E aí o dado da pessoa, ela vai para algum hacker, para algum bandido, seja do tipo. E muitas das vezes aquela pessoa vai entrar de novo com reconhecimento facial e ela, não sei, ou ela é barrada, ou ela sofre algum motivo de vergonha na hora. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E os dados sensíveis, eles são como eu posso dizer assim, uma camada que ela precisa ser muito bem tratada e muito bem armazenada e segura. Porque senão, vamos supor que eu fico sabendo os seus dados sensíveis, se tem alguma doença ou algum problema médico que ninguém possa saber ou coisa do tipo. E isso pode ser um motivo de vergonha para você querer adquirir um serviço, alguém falar, porque você é branco, porque você é isso, mas como que você sabe? Não, porque eu tenho seus dados assim assado, que tal empresa passou. Então, a LGPD, ela ampara o titular e quando acontecer isso, a empresa responder, né, por multas, por crimes, por coisas afins do tipo, né? Interessante, cara, bem interessante. Agora, assim, ó, pegando então o gancho, cara, se isso é sensível acredito que a responsabilidade é total da empresa. Mas assim, ó, eu como pessoa física, porque a LGPD acho que ela vai muito na pessoa física. Como que eu me protejo disso, cara? Como que eu posso me blindar dos meus dados não serem vazados? Eu vou falar de uma maneira bem simples. Primeiramente, todo consumidor, titular, pessoa física, ele precisa saber dos seus direitos. Uma outra coisa, questionar a empresa, seja
em qualquer esfera, vamos supor, ou de comprar um produto, ou de você entrar em alguma festa, um cadastro, coisa do tipo, questionar o porquê que eles precisam da informação minha. E para que fim a empresa vai estar ali usando os meus dados. Ah, para que tipo de fins? Ah, porque a gente tem aqui... a gente emite boleto. Ah, porque a gente tem um cadastro de clientes, a gente tem promoções que a gente vai estar enviando para o cliente ou para o titular a cada 3 meses. Tudo bem. Mas aí tem um outro ponto. Tem o consentimento do titular para estar coletando essas informações? Tem um documento dizendo, olha, a empresa está coletando, ela tem empresas parceiras que ela transmite a informação, pois as empresas parceiras serão responsáveis, vou dar um exemplo aqui, para o envio de um produto ou para algum outro tipo de serviço. Então, ela deixa discriminado um termo de consentimento, perguntando para o titular, para o cliente, olha, você quer que a gente colete seus dados? Só que a gente precisa coletar para você ter esse serviço. Então, deixa bem claro lá. Então, isso é muito importante. Aliás, hoje, eu não vejo poucas empresas hoje enviando um termo de consentimento. É um termo de aceite. Olha, aceito e não aceito. É bem simples assim. Pode ser um formulário, pode ser não um contratinho, um termozinho pequeno, né? Melhor dizendo. Entendi. Então tem que ter o consentimento aí do... É importante que tenha o consentimento da pessoa, né? Que os dados dela vão ser utilizados e coletados, né? Claro. Cara, quando começou essa história lá de LGPD, eu me lembro que era muito... A gente começou a tratar o tema com muita polêmica, né? Porque assim, para quem não sabe, né? Eu sou do mundo de contact center. Então eu sou bem... Vamos dizer assim, eu tenho bastante conhecimento no assunto. E naquela época, cara, ficou tudo nebuloso, né? Por quê? Cara, call center. Call center trabalha com dados. E geralmente as vendas são B2C. Então eu ligo na casa de alguém, no telefone de alguém, busco entrar em contato com alguém para fazer uma venda. E quando eu entendo que eu estou fazendo uma venda, eu não tenho a permissão da pessoa, né? Porque eu estou oferecendo um produto para ela de uma coisa nova. Só se ela, em algum momento, escrever um lugar que alguém poderia entrar em contato e vender. E naquela época, cara, eu entendo que foi muito tenso e se houve muito trabalho para se regulamentar. Nos dias atuais, né, também eu convivo no meio do call center, eu já vejo que a coisa deu um distanciamento. Aquela preocupação que existia lá atrás, hoje o pessoal tá ligando e tá utilizando os dados sensíveis. Você, como um cara que foi de PO, né, ou é de PO ainda, né, atua, como que você consegue interpretar isso aí, cara, nessa visão aí de aquele uso abusivo da informação? Eu entendo que as empresas hoje, elas estão começando, primeiramente, eu vou dar aqui um exemplo rápido. Quando você vai construir uma casa, você começa primeiro pela terraplenagem. Então você vai lá, faz a terraplenagem, depois você bate as estacas ali. Então eu entendo que o call center está entendendo e compreendendo mais a lei e dando uma sustentação. Começando com o quê? Primeiro, eles estão começando a conscientizar e a treinar melhor os seus funcionários, dando melhores condições. Os funcionários, eles precisam entender o que é a lei. Né? Esse é um dos começos. O outro é a questão, e como eu mencionei anteriormente, do consentimento. Então, hoje, o titular, ele já tem
um conhecimento dizendo assim, olha, vai ligar uma operadora de call center para mim. Tá. Então, ele já sabe já, por exemplo, a operadora TIM, a operadora Claro. Primeira pergunta que eles fazem, como é que vocês descobriram meus dados? Entendeu? Então, o próprio titular pergunta isso. E às vezes a operadora responde assim, olha, aqui no nosso banco de dados, a gente sabe que você é cliente da TIM, é cliente da Vivo, e nós temos aqui uma promoção, temos algo melhor para você. E o que acontece com isso? As empresas, elas compartilham dados entre si. Então, muitas das vezes, o titular fica de mãos atadas. Mas hoje, com a lei, as empresas podem ser punidas. E já tem casos clássicos já de operadoras, de empresas que aconteceram isso e tomaram multas e estão sendo investigadas. Mas, o que eu entendo disso? Que as operadoras agora estão ficando mais cautelosas. E os titulares estão entendendo os direitos deles. Já tem um canal de comunicação dizendo, olha, eu não quero mais essa operadora. Então, no próprio site da empresa, é nomeado o DPO e tem um canal lá de comunicação. Vou citar aqui um exemplo. lgpd@claro.com.br. Então, se você quiser excluir os dados ou se sentiu ofendido por alguma ligação, eles têm um canal de comunicação. E aí o que acontece? É uma requisição do titular para remoção de dados. Interessante. O que vai acontecer com isso? A empresa tem que tomar as devidas providências e entender que aquele titular ou consumidor, ele não quer aquele serviço. Existe também um site do governo que você coloca lá o número para você não receber mais ligações. Não existe isso. Esse é o não perturbe, né? Você Isso, cadastra numa blacklist. Isso, não perturbe. E também, claro, existem outros órgãos que você pode acionar. Você pode acionar a Anatel, você pode acionar o PROCON, entendeu? Porque não é só a ANPD que vai julgar as empresas de call center ou afins. Existem outros órgãos, como, por exemplo, PROCON, Anatel, outros também, vamos supor, se for da saúde, é o órgão da saúde que vai ajudar a, como eu posso dizer, a julgar. Tipo, vamos supor, tem a Anatel, tem um outro também que regulamenta, que pode ajudar também. Então, a LGPD é uma cooperação técnica e administrativa dos órgãos, porque a NPD sozinha não vai conseguir julgar. Então, tem os advogados e os outros PROCONs aí, tribunais também, né, de justiça e afins. Então, é muito importante que o call center ele tenha essa noção. E, claro, a segurança da informação, que também é um ponto aí que a gente pode estar falando que é uma medida técnica, né? Sim, interessante. Ó, pegando algumas perguntas aqui de algumas pessoas que estão nos assistindo, né, nesse momento, eu acho que a gente respondeu algumas durante o discurso mesmo, né? Que nem a Helena Moraes mandou como posso proteger meus dados, né? A gente já falou que o dado é um direito dela, ela pode pedir para o dado não ser divulgado. A Suzete está falando que é bem chato, esses que ficam oportunando com a gente, pode sair desses oportunistas. O Gabriel também manda algo do tipo, né? Gabriel Biel, quais os meus dados que a lei protege? A gente falou que são os dados pessoais. E a Karina mandou quem fiscaliza isso, né? Onde posso fazer denúncia de abuso. Aí o Henrique acabou de colocar isso aqui, que são os órgãos. Cara, assim, ó, resumidamente, o que eu entendo, né, daquilo que a gente vem falando, cara, se eu sou uma pessoa física, então, e eu me sinto... eu sinto que meus dados foram utilizados de uma forma errada,
Cara, o primeiro passo, porque a LGPD ela tem 3 pilares, né? Se eu não me engano. É o pilar tecnológico, né? O pilar da empresa e o pilar da pessoa física. Os três têm que andar junto. Como você disse mesmo, é uma ética. Então, eu também, sendo cliente, sendo cliente não, sendo pessoa física, eu tenho que entender que o meu dado foi usado e pedir para não usar antes de sair multando. E aí, se a empresa não tomar as devidas providências, aí sim, eu acredito que tem que se buscar os órgãos públicos, né, para você poder fazer um movimento. Porque, assim, as multas ainda continuam pesadas como eram lá atrás, que lá atrás falava na casa de milhares de reais, né? Hoje, como que você vê isso? Essa parte de multa, ainda elas continuam bem pesadas para quem não faz esse trabalho interno dentro da empresa? Olha, pelo que eu tenho visto, as multas eu não tenho visto multas muito grandes aqui. Eu vi multa de 10 mil reais da Cirela, eu já vi multa de 20 mil reais, de 30 mil, mas eu não vi ainda uma casa dessas multas muito altas por enquanto. O que eu percebo muito é que ainda os órgãos estão aprendendo a entender a LGPD. Ninguém hoje no Brasil tem assim 100% da empresa está adequado. Porque a LGPD é composta de duas coisas, o resumo. Primeiro, medidas técnicas, que é a parte da segurança da informação, tecnologia da informação, e temos as medidas administrativas, que ali é parte jurídica, é processos, entendeu? Parte também um pouco da governança. Então, nós temos esses pilares. Então, esses pilares precisam estar bem assim, como eu posso dizer, todos esses processos, metodologias e boas práticas, eles precisam estar muito alinhados com o negócio. E hoje, a gente entende que o Brasil ainda está engatinhando com a LGPD. A LGPD vingou, mas as empresas elas estão adequando aos poucos. Porque São 5 anos, né, Henrique? Não entendi? A LGPD tá aqui há 5 anos, né, cara? Quando você fala isso, acho que chega a dar uma dor no coração de você não conseguir fazer um processo em 5 anos se estabelecer. Falta Sim. fiscalização, você acha isso? Olha, falta fiscalização e falta, mais do que fiscalização, falta treinamento e conscientização. Eu bato muito isso na tecla, em todos os canais e lives que eu participo, e entendo que hoje a empresa ela precisa capacitar melhor os funcionários, dar melhores condições, roda, por exemplo, de conversa, por exemplo, assim, olha, você entrou na empresa, você vai ser obrigado a fazer o curso da LGPD, não só para os funcionários, mas para quem é faxineiro, para quem é terceirizado, muitas das vezes um fornecedor, porque não é só, a LGPD, ela não é só para empresas. A LGPD, eu posso dizer que é uma via de mão dupla. O titular, ele tem que fazer o papel dele, que é entender a lei e dar os termos de aceites quando ele entender que a informação que ele vai passar para a empresa vai estar segura. E a empresa precisa prestar contas para o titular, dizendo, olha, seus dados estão aqui seguros. Nós temos processos, temos a conscientização, tem a segurança da informação, temos pessoas aqui que trabalham com processo, advogados que cuidam. Então, você entende que é uma empresa idônea e uma empresa competitiva. Por que a LGPD veio para o Brasil? A LGPD veio para o Brasil por um simples motivo. Lá na Europa, para o Brasil continuar competitivo com o mercado internacional, e a Europa já estava com o GDPR,
Todos os outros países foram obrigados. Por quê? Porque é uma questão de ética. Vamos supor, eu vendo um produto, eu tenho a sua informação. Eu não vou chegar e passar para ninguém a sua informação sem consentimento. Imagine, por exemplo, outros setores, como escritórios de contabilidade, vamos supor, no setor público, que ali coleta dados. Imagine a responsabilidade que eles têm de poder guardar essa informação, de poder conscientizar. Então, tudo, na verdade, é uma engrenagem, é uma via de mão dupla a LGPD. Não, show de bola. O Antônio manda uma pergunta aqui, eu acredito que você acabou respondendo ela também. Eu acho que o Henrique tá lendo os comentários enquanto ele tá falando, eu tenho certeza, Henrique. Porque ele manda assim, ó, o Antônio. Empresas de comércio digital, como consigo saber que os dados realmente foram apagados do meu sistema? Acho que é aquilo que você falou, né? A empresa ela vai mostrar um corpo jurídico, a empresa vai mostrar que ela é séria. Se você solicitar que o dado acabou, acho que no mínimo vai rolar um e-mail, alguma coisa, e falar assim, olha, seus dados não existem mais na nossa empresa. Mas certificar, como que você acha que isso pode acontecer? Primeiramente, quando um dado é apagado de um titular, ele tem que não só respeitar a LGPD, ele vai ter que respeitar as outras leis. Vamos supor, você tem um funcionário na sua empresa e ele é desligado. Tem LGPD, mas tem outras leis trabalhistas que é necessário que aquele dado fique armazenado na empresa por X anos. Entendeu? Então, a LGPD é uma lei, mas a empresa como um todo, ela precisa respeitar outras leis. Entendeu? Não é só chegar assim, vou apagar a informação e acabou. Você tem que deixar claro para o titular assim, olha, você pediu para apagar os dados, aqui você não vai ser mais importunado, mas nós temos que ter a sua informação por 5 anos. Mas por quê? Porque na lei XPTO fala que tem que ter o dado por 5 anos por questão contábil, ou por uma questão do governo, ou coisa do tipo. Então, tudo isso também está dentro da lei. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando vai apagar uma informação. Entendeu? E aí a gente vai naquela questão de... todo final do ano da empresa, tem sempre aquela limpeza de dados. Esse cliente aqui não é mais. Esse cliente aqui é X tal. Esse cliente não compra, não quer saber mais da empresa. Mas tudo tem que ter um cuidado. E tudo também tem que estar, Antônio, documentado, ter evidências. Na própria lei diz que você precisa ter logs, evidências que foi apagado o dado, ou que você fez alguma coisa, vamos supor, o titular mandou um e-mail para você, você tem evidência, um e-mail é uma evidência. Uma assinatura, uma evidência. Você apagou uma informação, sei lá, do seu computador. É uma evidência, porque aí você tem camadas, permissão. A gente vai entrar também em outro assunto aí também, mas é basicamente isso, Jonathan. Entendi. Cara, então o processo é a empresa se preparar para ter evidência para conseguir provar que ela fez aquela alteração, né? Apagou, excluiu, entre outros. Bem, bem interessante. E aí, pessoal, você que está aí nos assistindo, né, vendo essa live, podendo participar. E aí, tá muito complexo, tá muito difícil? Vamos fazer aquela logística, né? Pô, você tá entendendo, tá legal, mando 10, você tá boiando naquela vibe, porque é um assunto complicado mesmo, é um assunto difícil, é um assunto novo no Brasil, igual o Henrique falou, né? São 5 anos e ainda não conseguiu, as pessoas não conseguiram implantar essa lei ainda direito, né? Então existe muita lacuna. E eu acho que as empresas têm que se preparar cada vez mais, né? Por isso que existem profissionais aí igual o Henrique, para poder ir lá e fazer o beabá da coisa,
para evitar essas multas aí, porque tomar 30 mil, porque você passou um dado de alguém, é muito doído, né, cara? Eu acho que não vale a pena. Quanto você vai ter que vender para recuperar isso, né, cara? Então, eu acho que o esforço é muito grande. O... Uma pergunta aqui do Gabriel, cara, eu achei bem interessante, assim, ó. As empresas podem repassar ou vender meus dados? A resposta é não. Mas, desde que. Lembra que eu disse no começo da live, falando sobre o termo de aceite? Se no termo de aceite dizer que a empresa repassa os dados para, vamos supor, Vou utilizar para, seus dados. para parceiros. Vamos supor que é uma loja de festas. E aí você vai lá e compra produtos para sua festa. E lá tem um termo de consentimento, dizendo, olha, nós estamos aqui, você comprou, vamos supor, uma bexiga ou um produto para sua festa e nós queremos cadastrar você, mas temos parceiros que usam a sua informação para a festa, por exemplo, para aluguel de algum equipamento para a festa ou para um local de festa, eles entre eles compartilham. Então, deixando claro ali no termo de consentimento, aí sim, mas desde que exista o termo de aceite e que o titular aceite. Senão, não, entendeu? Cara, mas aí entrando nessa vibe, cara, eu acho um pouco complicado, porque assim, ó, às vezes você vai fazer uma compra numa loja, por exemplo, você que é mais instruído, entende mais, você sabe que a pessoa não pode usar seu dado, você acaba negando, né? Porque geralmente eles se trazem documento. Ah, assina aqui, ó, pá, tá ali dentro até do contrato que você tá fechando. Você vai fazer uma compra de um cartão, alguma coisa, e tá lá no meio nas letrinhas, né? Porque, cara, quem que lê 10 páginas com letras minúsculas? Aí você pega um idoso, uma pessoa mais velha, ou uma pessoa sem instrução, ele vai acabar autorizando o uso dos dados dele. Então, não sei, cara, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, porque também usar, pegando uma autorização da pessoa sem que ela saiba que aquilo vai ser utilizado, é um pouco bizarro, né? Você não pensa dessa forma? E acontece muito, cara. Na verdade, é aquilo que eu disse, né? É um princípio da ética, né? Da moral, né? Se você vai coletar uma informação de uma pessoa, você precisa deixar claro o porquê você está coletando. Só que ninguém hoje, a maioria das pessoas, não lê contrato, não lê 100% termo de aceite. Vou citar aqui um exemplo para você. Você sabe o que está escrito no termo de aceite do Instagram, do Facebook, do WhatsApp? Ninguém vai chegar e vai ler. E a gente sabe que o Instagram, o Facebook, eles usam as fotos pessoais, usam as hashtags, os produtos, para poder alavancar o negócio deles. Então, quanto mais você posta e mais você dá as hashtags tudo, ele te entrega mais. Então, isso eu estou dando um exemplo do que acontece. Outro exemplo, quando você vai abrir uma conta em banco, você lê o contrato quando você abre uma conta em banco? Você sabe quais são os serviços que aquele banco vai te oferecer? Aí tem aquela coisa da taxa. Ah, mas a taxa é R$ 30. Tá bom. Chega no outro mês. Ah, mas a taxa é mais R$ 30 e mais uma outra taxinha de seguro. Só que o banco não te fala nada. Vai falar, mas onde estava isso? Estava no contrato. E a pessoa não leu o contrato. Então, a gente tem que ter, assim, como eu posso dizer, uma paciência para ler, saber o que está fazendo, porque a informação hoje, ela é muito valiosa. É muito valiosa hoje, vamos supor, você já imaginou uma pessoa na rua ou alguém falar, eu
me chamam Henrique, assim, assim, assado, faço isso, isso e isso. Ah, o meu número é esse, para uma pessoa que você nem conhece, e às vezes na rua, você já cita já a informação. Ou outro exemplo, essas contas de água, luz e telefone, que essas empresas de energia, de telefonia ou de água, deixam do lado da porta da casa ou da empresa. Já imaginou alguém pegar essa informação? Ali você já tem dados sensíveis, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ler e assumir o risco quando for possível. E não ficar compartilhando seus dados para qualquer pessoa. E, claro, é uma via de mão dupla. Eu deixo muito claro isso, tanto da empresa quanto do titular. É que você falou, né, mano? É a ética da empresa, né? Aí eu fico lembrando aqui alguns momentos que às vezes você tenta comprar alguma coisa e você não concorda em assinar um documento ou a exigência, que nem eu não me lembro qual supermercado que eu fui, também não vou falar de nome de rede aqui, mas, cara, eu só podia fazer a compra se eu colocar CPF. Aí eu falei, não, mas não quero que colete meu CPF, porque eu vou pagar com o cartão da empresa. Ah, mas não tem problema, precisa colocar seu CPF. Então, assim, cara, aí eles estão exigindo que você abra mão de algo que é seu, que você compartilhe aquilo, senão você não compra. E aí você tem que ir embora. Aí você fala, entra a ética da empresa. Mas aí se você. Aí começa a entrar como o mundo olha isso também, né? Porque se você não aceita o termo do Instagram, você não faz parte do mundo do Instagram. E aí o mundo vai, mas só ele, é modinha, quer aparecer. Então hoje a gente vive um turbilhão de coisas onde a gente quer cumprir com certa responsabilidade, mas também eu vejo tem hora que as empresas não ajudam, né, cara? Elas tentam se blindar de toda forma. E esquece também um pouco do usuário final ali, que é ele que movimenta, né, a empresa. Não sei se você consegue entender esse pensamento, essa expressão. Eu concordo. Concordo porque hoje a gente vê poucas empresas, e vou falar aqui meio rasgado aqui, poucas empresas hoje são éticas, tanto no Brasil quanto no mundo. Por quê? Porque eles querem hoje, eles estão aficionados por lucro a qualquer custo e deixam de lado a ética, deixam a moral, deixam muitas das vezes de treinar o funcionário, entender que sem o funcionário a engrenagem não funciona. Aí eu dou exemplo da conscientização. A empresa ela tem que estar ciente dos direitos dela, mas que também ela eduque, conscientize, treine os funcionários para entender os direitos deles. E os titulares, as empresas, elas deveriam incentivar campanhas para que os titulares, cada vez mais, também tenham conhecimento da lei. Então, eu entendo que é uma ética, transparência da informação, porque hoje a gente vê o quê? Qualquer lugar que você vai hoje, tem um computador, tem um celular coletando informação. Então, hoje, 24 horas por dia, as informações estão sendo coletadas. Desde um aceite de um aplicativo de celular, desde também nos computadores, dos aplicativos dos computadores, por exemplo, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, até quando você vai instalar um sistema para o call center, para a empresa, uma licença de Windows, uma licença de Office, uma nuvem, eles coletam informações. Então, a gente tem que estar ciente do que eles estão coletando. E, claro, cobrar os direitos devidos de acordo com o termo de aceite. Claro, saber também o que está escrito na lei. Mas hoje, infelizmente, eu vejo o Brasil ainda engatinhando muito. Posso citar o exemplo de prefeituras, posso dar o exemplo de órgãos públicos que hoje eu, Henrique, vejo que ainda estão muito atrás.
Quem está correndo mais atrás hoje? O setor privado, que está caminhando, mas ainda está muito longe ainda de chegar a um nível adequado de LGPD no Brasil. Ah, show de bola. Cara, assim, a minha última dúvida, né? Eu tenho muitas dúvidas em relação ao tema, né? Eu já brinquei bastante com isso aí, vamos dizer, lá no passado, quando começou. Fiz alguns cursos, aprendi bastante. Mas, cara, eu fui eleito DPO numa das empresas, né, que eu tava trabalhando. Mesmo sem ter conhecimento que eu tava começando. Então, corra atrás, se vire e a partir de agora ganha o carimbo. Puf, você é DPO. Cara, o que é ser um DPO hoje? Porque, assim, lá atrás eu entendia que você tinha muito desafio em relação a trazer para a empresa os problemas, ter que treinar todo mundo e ainda você, cara, você tinha que trabalhar com a denúncia. Hoje ainda é um desafio ser DPO ou tá mais tranquilo? Posso ser bem sincero para você? Sim, à vontade. Todos os dias é um desafio ser DPO. Todos. Ah, imagino. Porque a tecnologia cada vez mais está mudando, o nível de informação está sendo alto, e hoje o encarregado de proteção de dados, ele precisa, primeiramente, estar certificado por algum órgão competente, seja ITSIM, IAPP, ITCerts, e ele ter um conhecimento muito grande da empresa que ele está sendo encarregado. Por quê? O encarregado de proteção de dados, ele vai ter acesso, muito mais acesso do que até o dono da empresa. Porque o dono da empresa, muitas das vezes, ele não tem a noção do que é um encarregado. O encarregado, ele pode chegar para o dono da empresa, ele pode chegar para um advogado, ele pode chegar para quem mexe com processos, com RH, com financeiro, com o TI, dizer, olha, esse procedimento está errado. A lei é assim e a gente precisa corrigir isso. Ou seja, ele faz ali uma análise de risco e ele demonstra todos os riscos para a empresa. Dizendo, olha, setor financeiro, você precisa ter aí um nível de permissão melhor. Está todo mundo tendo acesso ao setor financeiro? Ou RH, você trabalha com dados sensíveis. Você trabalha com cadastro de clientes, fornecedores, você trabalha com cadastro de funcionários, ou trabalha com afins, você precisa ter um cuidado aí. Como você está armazenando seus arquivos? Ah, é numa pasta? Ah, é no servidor? Ah, é só em papel? Então, o DPO, ele tem que ter essa coragem, tem que ter um espírito de liderança. Ele não pode entender só da parte técnica, ele tem que entender muito de pessoas, porque ele é um canal entre a empresa e a autoridade. Então, ele vai chegar para a empresa e falar assim, olha, está errado isso aqui. Aí, vamos supor, a autoridade notifica a empresa que ela está... vamos supor que vazou os dados da empresa. Então, chega o DPO para a empresa e fala assim, olha, vazou os dados da empresa. Quem que é o primeiro a responder? O DPO, nem o dono da empresa. E aí o DPO vai falar assim, olha, está errado isso, vamos adequar, vamos arrumar isso. Só que o DPO, ele tem que dar satisfação para o NPD. E nem sempre é culpa do DPO. Por quê? Porque o dono, se ele limitar o trabalho do DPO, de nada adianta ter um DPO. Então, é importante que o programa de adequação LGPD todos precisam abraçar. Então, ser DPO hoje todos os dias estar estudando, estar verificando a lei, tem várias mudanças que estão acontecendo. Por exemplo, agora estão regulamentando, que o tempo vai ser regulamentado, a inteligência artificial. E também envolve a LGPD, envolve dados. E também os colaboradores. Aí eu posso entrar em controlador, operador, eu não vou entrar muito nesse detalhe, que aí é bem extenso. Mas é o encarregado de PO meio de campo. E é desafiador, hein, Jonathan?
Ah, imagino, cara. É que eu te falei, né? Eu brinquei de DPO sem ter formação e tive muito desafio lá atrás, exatamente nesse ponto que você tocou, né? A gente queria fazer as coisas e aí você ganhava um olhar do CEO. Cara, você tá impactando meu negócio. Cara, aí eu falava, mano, mas a gente não pode expor os dados dos clientes. Cara, dá um jeito, dá seus pulos, vai pra casa, vai pensar. E aí Sim, concordo. você. Então você ficava naquela. Se você for muito pra cima, você perde o emprego. Se você não fazer, o governo vem pra cima de você porque você é o responsável legal por manter a legislação funcionando. Então é uma faca de dois gumes aí, bem complexa. Pessoal, vocês podem ver, né? O Henrique ele tem bastante experiência. Então, assim, tá precisando, quer aprender mais. Cara, ele é o cara para falar com vocês aí e trazer essas informações e ajudá-los no processo, tá? Quando você falou, Henrique, para a gente fechar a nossa live, né? Me dá alguns exemplos, cara, se você tem de empresas que foram atuadas mesmo, e se eles voltaram, se você sabe se alguma empresa voltou a ter problema ou se adequou de vez, aprendeu com a dor, né? Sim, eu posso dizer aqui, em alguns casos, Cirela, a Renner, teve casos aí também, a Record, que teve dados vazados e teve um roubo de informação que causou aí um prejuízo milionário há um tempo atrás. Essas empresas aprenderam muito. E também tem no portal da Associação dos Profissionais de Privacidade de Dados, que é a NPPD, que faz parte, tem lá um site escrito Portal das Violações. E aí, quem quiser vai ter uma noção de como está no Brasil e no mundo com relação a multas. Então, hoje, muita empresa está sendo multada. Por exemplo, teve o caso que está sendo investigado aí de farmácias, de empresas de telefonia. Espero que aprendam, porque você já parou para pensar se cada titular for denunciar a empresa por cada coisa, imagina o tanto de processo que vai ter. Então, eu espero que as empresas, acima de tudo, elas aprendam que, primeiro, precisa conscientizar e treinar, e ter os seus processos bem alinhados. Outra coisa também que eu não disse, que a LGPD ela traz para as empresas. Traz uma mudança de cultura organizacional, é uma mudança de cultura, mudança de pensamento. Vamos supor, se a pessoa hoje, vamos supor, tem um papel aqui escrito com dados de informações. O que você faz com esse papel? Você joga no lixo. Tá, você joga no lixo. Mas antes de você jogar no lixo, o que você faz? Você picota ele. Você não amassa e joga. Porque se alguém pegar o lixo, pode ter informação. Então, Você vai no detalhe do detalhe, né? Então é surreal, né? Então, tem quem vai muita pensar isso coisa. na hora de jogar fora um papel, né? Tô dando esse exemplo porque é aquele negócio, Jonathan. A LGPD não é brincadeira. Não é brincadeira hoje você ser um DPO encarregado de proteção de dados. Todos os dias eu estudo, leio, procuro estar inteirado, porque sempre vai existir algo novo. Hoje está muito na moda, hoje, o crime de engenharia social, que hoje está muito hoje evidente. Hoje, os funcionários, eles precisam ter esse entendimento. Falta investimento para as empresas em ferramentas, em tecnologia, em pessoas, processos e cultura e treinamento. E o foco da LGPD sempre estará em pessoas. Sim, sim, show de bola. A última pergunta de hoje, né, que é mais uma dúvida aí também. Quanto tempo o cara leva para montar um processo, para deixar ele LGPD em dia? Olha, Se todo mundo se abraçar, tá? Eu vou já te dar essa canja. é uma pergunta difícil de responder, mas ao mesmo tempo ela é uma pergunta precisa.
Eu posso dizer que é de 2 a 4 anos, mas não é garantido que a empresa esteja 100% adequada, porque as leis mudam, as coisas mudam, a tecnologia muda, mas eu entendo que o mínimo para uma empresa estar adequada, eu calculo uns 2 anos. Tudo isso depende do porte da empresa. É claro que uma empresa de pequeno porte, pequeno, é mais fácil. Mas hoje, a gente vê médias e grandes empresas, vai de 2 a 4 ou a 6 anos. Tudo depende do gestor, de quem coordena tudo esse programa de adequação, profissionais, tecnologia. Então, é uma variável. Show de bola. Então, pessoal, acredito que deu para descomplicar bem a LGPD, né? Se eu for um empresário que estiver assistindo esse vídeo e tiver dúvidas, eu procuraria o Henrique no outro dia, me inscreveria no canal Descomplicando, deixaria o like e ainda faria um comentário, porque, cara, eu acredito que esse material foi muito rico para quem não conhece o assunto e para quem precisa se movimentar, né, para chegar lá, né? Igual o próprio Henrique falou, é um processo moroso, mas ele é doloroso, mas vale a pena, porque se você não seguir o processo, você tá enrolado, meu amigo. Essa é a dica do Descomplicando. Henrique, cara, agradeço mais uma vez de coração sua participação no nosso canal. Muito obrigado, foi bem rico. Pessoal, se alguém quiser entrar em contato com o Henrique, aqui em cima do nome dele, aqui, ó, se encontra o Instagram dele, @Henrique Palma Oficial, né? Você pode deixar um comentário no vídeo aqui no YouTube também, o Henrique vai poder estar vendo. Eu vou colocar depois embaixo do vídeo aí o canal dele do Instagram, para você poder chamá-lo direto. E pessoal, agradeço mais uma vez quem ficou com a gente até o final. Papo foi bom, papo difícil, né, Henrique? Papo polêmico, mas faz parte. Cara, boa noite, muito obrigado, viu, Henrique? Obrigado, Jonathan. É um prazer enorme aí estar contigo. Aliás, eu vou dizer rápido aqui para o pessoal aí do Descomplicando. Eu e o Jonathan estudamos juntos na faculdade, Anhanguera, em Campinas. Conheci ele lá em Campinas. Ele ali já trabalhava, né, com call center. A gente também buscando ali uma pós-graduação. Então, fico muito feliz. Também estou aberto aí, quem quiser precisar de mentoria, do meu livro, Segurança da Informação e Proteção de Dados, estou à inteira disposição. Quem quiser se adequar ao LGPD aí, você que seja qualquer ramo de atividade, um call center ou uma empresa de tecnologia, estamos à inteira disposição aí. E estamos junto aí, Jonathan. Se você precisar, estamos aí. Tamo aí, cara. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado, gratidão de coração. Vocês são demais, cara. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite aí, pessoal. Valeu, até mais. Até mais.